Deus está em nosso meio. O Espírito Santo está aqui. Fala, quando a revelação chega, quando demoraria, fala, anos de vida, eu posso aprender em minutos. Fala, segundos. A revelação é mais rápida que você possa imaginar. Mas o fundamento não. Deixa eu dar uma revelação. O Espírito Santo te comunica isso em fração de segundos. Algumas outras revelações ele comunica para você em questão de anos. Porque tem revelações que elas estão em um processo de construção na sua vida. Ela não terminou. Há outras revelações, algumas em segundos. Quando eu falo segundos, literalmente é em segundos. Ele só te fala uma coisa. E te lança você dentro de uma dimensão e você entende. E fim de papo. O que você demora anos a ler na Bíblia, ok? Ele pode pegar e tornar isso em fração de segundos revelado em você. Ele pode todas as coisas do que Ele quer. Mas se você não andar no caminho da revelação, se você não entender o caminho do Espírito, você pode estar muitos anos no Evangelho e o Evangelho não está em você. Então a questão não é só sentir e ter a unção, mas permitir que a unção trabalhe através de nós e em nós. A unção nos ensina todas as coisas. A unção. O tipo de unção que você recebe não é qualquer unção, de acordo com a unção que você tem. Ela te dá uma habilidade espiritual de aprender as coisas do reino espiritual. Fala, eu preciso de unção. Quando Deus te dá uma unção para pregar, você começa a aprender a pregar. Ele te dá unção para curar enfermos, você começa a ministrar o poder de Deus para curar os enfermos. Amém, amém? A unção, ela veio para trabalhar em você, te ensinar. Ela é um governo, é um dos governos do reino de Deus em você. Vocês já, nesse tempo de caminhado comigo, vocês já aprenderam, conseguiram ter um vislumbre sobre o reino de Deus muito maior do que você tinha. Hoje compreendemos muito mais coisas do que nós somos, porque nós estamos aqui, e do que nós estamos sendo preparados para o nosso futuro. Amém, amém? O Senhor, Ele está preparando você. Ele está sempre te preparando para algo maior. Então, uma revelação, quando ela começa na sua vida, ela não é um fim em si mesma. Uma revelação, ela só é uma abertura para algo ilimitado, que nunca mais terminará. Nunca mais. Porque quando você fala de uma revelação, você está falando do que Ele é e do reino dEle. Nós estamos falando de algo infinito. O amor dEle é infinito. Então, quando o amor de Deus começa a ser revelado em você, isso não tem fim, isso não vai parar. Isso vai entrar na dimensão do reino do seu espírito, vai tomar o assentamento sobre os domínios da sua alma, depois vai tomar o assentamento sobre os domínios do seu corpo físico. E eu vou te falar algo para você sério e verdadeiro. Amém, amém? A própria revelação que é luz, ela vai tomando todo o seu ser, ela toma quem você é. E esta revelação que é luz, ela vai revelar Jesus em você. Ela vai revelar o Pai em você, o Espírito em você. E esta revelação, ela toma o reino da alma, do corpo, do espírito. E quando ela chega e toma governo sobre o corpo humano, a revelação começa a se tornar física em você. Jesus era o verbo que se fez carne. A palavra se tornou carne.
e vocês que é carne se tornam espírito. Então, a palavra viva e eficaz, ela vai ter que se tornar carne em você. Você tem que se tornar luz, como Ele é luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas Ele disse para vocês: vocês são luz. Vocês são sal. Somos chamados filhos da luz, porque herdamos o reino da luz. Então significa que a revelação, ela começa em uma proporção em você. Só que ela não tem mais limite, ela não vai parar mais. O problema é que os cristãos param. Você nunca mais vai parar. Toda uma época do ano, eu sou visitado pelas mesmas revelações que começou anos atrás na minha vida. Deixa eu te falar um negócio bacana. Faz um tempo atrás, alguns meses atrás, eu estava no Rio de Janeiro. De repente, eu tenho no reino do Espírito. E eu vi alguns anjos. E um deles veio até mim com algo na mão. E quando eu olhei, era o módulo Vida no Espírito, que eu tanto ensinei lá atrás. Inclusive, está vindo agora atualizado para vocês. Aí o Vida no Espírito vinha, ele vinha para mim e falava assim: é necessário você ensinar. Aí eu vi aquilo ali, mas eu não tive a oportunidade de ensinar aquilo ali. E o mês passou, foi passando um mês, 2 meses, 3 meses, aí passou o tempo. Aí aconteceu uma coisa. O Senhor é Deus de estratégia, Ele pega a gente. Do nada, minha equipe cisma de fazer uma imersão no Espírito. De horas. E era para ser, acho que só 4 horas. Acabou sendo mais de 10 horas de ensino direto. E foi lindo. Foi uma das imersões mais maravilhosas que eu já fiz de vida no Espírito, de ensinamento. Aí o que aconteceu? Deus me coloca no Rio de Janeiro. Cria uma situação que eu não tinha para onde fugir. Conseguiram criar uma agenda para mim e me jogar para pregar. Vida no Espírito. E por que isso? Porque uma vez que Deus depositou na vida de um homem de Deus os rolos e as revelações, eu sou portador de uma autoridade para trazer elas para vocês. Então, quando eu começar a te transferir revelações, conhecimento revelado, isso vai começar a ser acoplado em você. Você vai herdar, vai habitar em você a palavra viva. Isso vai transformando você. Nós somos transformados pela palavra viva e eficaz. Não, quando nós falamos de palavra, a palavra de Deus é espírito. E Jesus disse: as palavras que eu vos digo é espírito e vida. Hoje, quando eu estava lendo o livro de Tiago, pela manhã, capítulo 1, eu vou e fui indo. Quando cheguei no capítulo 2, falei: não aguento mais. Não aguento mais ler. Tive que ir lá e praticar. Falei: Senhor, eu não aguento, me perdoa, não consigo nem terminar o capítulo 2. Aí o Senhor falou assim para mim: isso aí. É isso mesmo. Ensina eles isso. Que não é o quanto eles lê, é o quanto eles vivem. Não quero saber se você lê a Bíblia, já leu 100 vezes a Bíblia. Isso não importa nada para mim. Eu quero saber o quanto você encontrou a palavra viva e eficaz. É o quanto ela está se materializando em você. Porque a palavra é espírito. E ela é que? Viva e eficaz. Abre o livro de Hebreus. Vamos por aqui. Vocês me ouviram falar um pouquinho no congresso sobre isso, né? Fala: obrigado, Jesus, pela sua suprema palavra. Coloca aí Hebreus 4:12. Vamos começar por aqui. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Falava a palavra viva e eficaz. Ok. Até que a palavra de Deus se torne viva, você está morto. Enquanto a palavra de Deus não se tornar viva em você, você ainda está morto. As pessoas ainda duvidam do tamanho, do poder e da autoridade das Escrituras. Vai. Mexe com o poder de Deus sem a palavra de Deus para você ver que buraco você vai entrar. Você sabia que as maiores pregadores que pregam bonito, eles não lêem Bíblia? É sério, apóstolo? Claro. Eles gostam de ficar lendo livro um do outro e replicando. Mas não lê Bíblia. Eu falei com Deus hoje assim, Pai, eu estou lendo a Bíblia. Eu tenho meus livros aqui. Mas eu não quero absolutamente nada. Mas só te peço uma coisa. Que quando eu abrir minha boca, o Espírito e a palavra que está viva em mim, fale com eles. O mais importante na vida de um pregador e na vida do povo de Deus é que venhamos encontrar a palavra viva. E como Paulo diz, habite abundantemente em vós a palavra de Cristo. Sejam abundantes na palavra de Cristo. Nós estamos vivendo uma era, e a era da distração, onde há uma grande competição de senhorio nesse mundo. Existe somente um espírito capaz de competir com o senhorio de Jesus Cristo na sua vida, chamado de Mamon. É o único espírito que consegue desvirtuar, impedir e paralisar significativamente um cristão na terra. É Mamon. O dinheiro. Porque Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Ou você servirá a Mamon, materialismo, ao dinheiro, ou você vai servir ao Senhor. Ou vai servir a Ele. Então, na Bíblia, só tem um espírito que entra em comparação e competição com o senhorio de Jesus Cristo, chamado Mamon. E não acho que isso é uma brincadeira, não. Porque a maioria... Ó, vamos lá. Vou colocar assim, para não exagerar, tá? Vou colocar 70% para não exagerar. 70% das guerras que você passa na sua vida é por questão financeira. A maioria dos problemas conjugais dentro de um casamento é quando os casais estão passando por tribulação financeira, eles ficam tribulados entre si. Os grandes dilemas e às vezes problemas conjugais é quando o homem começa a perder e passar vento financeiro e culpa a mulher. Começa a perder a sua paz. Começa a perder o equilíbrio porque as coisas começam a cair, começa a perder o dinheiro, começa a perder a vida porque estavam servindo a outro senhor. Uma das coisas da minha vida que eu não me preocupo é com dinheiro. Com dinheiro eu não me preocupo. Não, porque você tem dinheiro. Não. Eu tenho um senhorio sobre a minha vida chamado Jesus Cristo. Que um dia Ele me deu uma palavra. Eu estou à sua frente. Então, em todas as fases da minha vida e todas as fases da sua vida, haverá um nível de uma batalha, de uma guerra contra o senhorio de Jesus Cristo em você. Que Mamon lutará para tomar o senhorio da sua mente, da sua alma.
E Jesus ele deu a configuração sobre isso no livro de Mateus capítulo 6, versículo 32 em diante. Não andeis preocupado com coisa alguma. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Há momentos da nossa vida que as coisas não estão boas financeiramente. Mas isso não pode remover você do senhorio de Jesus Cristo. Na verdade, isso tem que te impulsionar a buscar mais ainda Ele. Fala, as provações, privações, necessidades, não pode me remover. Tem que me injetar. Há momentos que Deus remove temporariamente certas bênçãos. É verdade? Lógico. Vou te falar experiências. Porque Ele remove certas bênçãos da vida de pessoas. Sabe por quê? Para trazer ela de volta para o senhorio dEle. Às vezes achamos que nós estamos adorando a Deus, estamos de fato servindo a Deus, porque estamos dando a Deus, mas não estamos nos doando a Deus. Damos a Ele, mas não se entregamos mais a Ele. O evangelho moderno tem essa grande falha. A maior preocupação dos púlpitos modernos é o quanto a pessoa está dando, mas não quanto ela está se entregando. O evangelho moderno está em falha. E se a palavra não se tornar viva e eficaz em vocês, o senhorio de Mamon vai tentar te pegar você ou na pobreza ou na riqueza. Não importa, Mamon trabalha na pobreza e Mamon trabalha na riqueza. Tanto um lado como o outro tem escravidão. Se Jesus não estiver ali, tu fica escravo na pobreza e tu fica escravo na riqueza. Tu fica escravo não tendo e fica escravo tendo. Nega de duas formas. O problema então não é ter ou não ter, é quem você tem. Aqui sim. Esse é o problema. Quem nós verdadeiramente temos? E outra, a aprovação da igreja nos últimos dias, nesses próximos anos da terra agora, agora a guerra vai ser feia contra esse trono. Porque nós estamos agora lutando contra o sistema da besta. Nós estamos falando que está chegando a marca da besta. É verdade? Não, nem conto não, moço. Você já sabe muito bem, as tecnologias estão sendo criadas. Então Satanás ele está estabelecendo o seu plano. O maior plano de domínio da raça humana. E aonde será tocado nos próximos anos na raça humana inteira? O financeiro. A economia global vai mudar. Nós estamos prestes a um colapso global projetado pelos homens. O Senhor me mostrou para mim, a grande mentira vai ser contada para a humanidade. Tudo isso é uma engenharia, tudo isso é uma arquitetura sendo feita por trás. E pasme você, irmão, queira você acreditar ou não. Você sabe quem está por trás dos grandes guerras, dos grandes colapsos mundiais? Judeus. Sabe por que está por trás do poder nos Estados Unidos? Judeus. Árabes. Sabe o que eles querem? Eles estão forçando a vinda do Messias. Eles estão provocando a vinda do Messias. Há uma estratégia sendo feita por trás, e eu sei do que eu estou falando para vocês. Por eles, pelos grandes de Israel. Alguns que estão assentados no pico do governo mundial, são judeus. Estão trabalhando para a vinda do Messias, porque se não se cumprir a construção do terceiro templo, o pacto de paz, a Pax de Israel que vai vir agora, e se não se cumprir, que os judeus sejam odiados por toda a terra e volte para sua terra, o Messias não vem. Então, eles estão forçando a volta dos judeus para Israel. Tudo tem uma... Irmãos, a humanidade que é boba. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Nós estamos chegando no momento do fim.
Quem são aqueles que vão vencer? É aqueles que o livro de Apocalipse diz que guardaram o seu testemunho, a palavra do seu testemunho. Então, peraí, não é só uma recitação, um mandamento, um versículo bíblico que você gravou. A palavra vai ter que se tornar viva e eficaz, ou seja, ela vai ter, a vida da palavra, ela cria uma estrutura física, espiritual, consciente em você. Ao ponto que ela se torna viva, ao ponto que o governo dela é mais forte que o governo da tua própria carne. Ao ponto que o poder dela supera a fraqueza da sua carne. A palavra é viva e eficaz. Paulo diz para Timóteo: guarde o bom depósito que pelo Espírito Santo foi dado a você. Então o Espírito Santo, ele pega o bom depósito da palavra, ele injeta na sua natureza, ao ponto que um pensamento seu não é mais um pensamento carnal, humano, natural, não. É um pensamento governado pelo Espírito da palavra, viva e eficaz. Jovem, vocês são fortes, têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus tem permanecido em vós. Só uma maneira para nós sustentarmos o fogo do Espírito, a unção do Espírito, é pelo poder da palavra de Deus. É o governo da sua palavra. Algo mais forte do que a tua fraqueza é a palavra. O que é a palavra de Deus se tornando viva em você? Sabe o que é? Fala, o quê? É a construção da sua armadura espiritual, meu querido. É a própria natureza do divino. A armadura de Deus. Nós não estamos falando a armadura de Saul, a armadura do apóstolo. Não. O que é a armadura de Deus? Não é a armadura do arcanjo Miguel ou arcanjo Gabriel. Eu estou falando da própria luz, do próprio fogo de quem ele é. E a palavra viva e eficaz, ela se torna espírito em você. Ela se torna vida em você. Ela se torna eficaz em você. Ela se torna a armadura de Deus em você. Ela vira o escudo da fé em você. Ela vira a espada do Espírito nas tuas mãos. Ela se torna o cinturão da verdade para governar os seus lombos, para a imoralidade, a luxúria não dominar a tua carne. Ela se torna o evangelho da paz, que se torna as suas sandálias dos seus pés. Ela vira o capacete da salvação sobre a tua cabeça. Essa é a palavra viva e a palavra eficaz. Duas coisas que o inferno luta contra você para você não fazer: orar e meditar. Engraçado, quando você... Vem cá, alguém aqui já foi espírito ou outra religião que fazia meditação? Levanta a mão. Sim. Depois você se converteu, é mais difícil, não é? Fala a verdade. Com certeza. Todo mundo fala. Cara, quando eu era espírita, cara, ficava 2 horas. A2, A3, A4, imprime esse negócio. A carne é sem vergonha. Aí tu vai ficar 1 hora para orar no teu quarto. 10 minutos passa, tu acha que passou 1 hora. Fala, 10 minutos ainda? Eu já falei mais de 2.000 palavras. Ainda são 10 minutos. Mas que a carne, ela milita contra o espírito contra a carne. Por isso que nós temos que dominar a carne, dominar o reino da alma. Fazer que a palavra se torne viva. Eu vou te falar algo para você. Abre aí, Efésios capítulo 1, versículo 18. 17. Melhor, 17. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Avança. Ora ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez,
E quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos. O alto nível da oração de Paulo. A oração tem os seus canais, a oração tem os seus canais, e a oração tem os seus poderes. Existem muitos canais de oração, os múltiplos canais da oração. Já preguei, já ensinei muito sobre isso para vocês. Mas eu não sei se eu ensinei aqui completo aqui em Alphaville ou outras em Bigras, eu ensinei bastante isso também. Mas existe uma coisa que eu vou falar para você. Existem as formas que o Espírito nos leva para orar. E uma das formas que Deus conduziu Paulo para orar foi uma oração específica. Para que o Espírito da revelação, da sabedoria, viesse ser dado ao povo, a fim que eles abrissem os olhos deles fossem iluminados, a fim que a palavra se tornasse viva para eles. Agora Paulo está pedindo que o Espírito da revelação e o Espírito da sabedoria venha ser entregue a eles. Às vezes eu oro assim por vocês: Senhor, derrama sobre eles a revelação. Derrama o Espírito da sabedoria sobre eles. Por quê? Fala, por quê? Por quê? Fala, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Calma aí. Desce um anjo do céu. Chega para Daniel. Entrega para Daniel um rolo. Abre um rolo celestial para ele. Ensina algo para ele. O arcanjo Gabriel fala assim: eu fui enviado para te ensinar as coisas que hão de acontecer. E está lá, escritas as coisas que o arcanjo revelou para Daniel. Daniel capítulo 9 e capítulo 10. Aquilo que aquela criatura celestial desceu, ensinou para Daniel, está hoje como escrituras para vocês. Aquilo que o Senhor falou diretamente com Moisés, na sarça ardente, toda a jornada dele, está hoje escrito como escrituras para vocês. Calma. Aquilo que foi dado aos profetas, que anjos desceram e comunicaram aos profetas e escreveram. Aqueles rolos que João comeu, aquele rolo que Ezequiel comeu, aquele rolo que Jeremias comeu, se tornam em palavras de poder, domínios. Palavras que naquela época eram autoridades, acesso aos reinos, às jurisdições espirituais. E por meio daquelas palavras, eles tinham a autoridade para manifestar os decretos divinos e estabelecer a vontade do Altíssimo sobre a terra. Agora presta atenção no detalhe. Você imagina Paulo escrevendo o livro de Efésios. Você imagina Paulo escrevendo o livro de Filipenses na cadeia. Agora você imagina que anjos, que glórias, que poder do Espírito estava sobre Paulo quando ele escrevia aquilo. Os guardiões daquela palavra estavam ali com Paulo. As palavras que foi dado a Daniel, os anjos guardaram os rolos até o dia de hoje. Esses Israel estão aqui conosco, aqui na nossa mão. Porque eles tentam destruir a palavra, as perseguições, as inquisições, tantas guerras no mundo, tanto sangue derramado, mas não conseguiram apagar a palavra de Deus na humanidade. Porque a palavra de Deus é guardada por criaturas celestiais. Aquelas palavras não são humanas. Há criaturas que governam as escrituras. Então aos homens os acessos aos mistérios que aqueles mesmos anjos, que o mesmo poder do Espírito deu para Paulo, ele abre o reino do Espírito e dá a você também na terra. Não sei se você está conseguindo entender. A palavra é viva. Aleluia. Bom, segura esse negócio aqui, segura isso. Eu lembro um dia que eu estava no Nordeste, fazendo missão no Nordeste. Eu fui visitado por Deus no quarto. E de repente o reino do Espírito começou a se abrir para mim e um anjo começou a conversar comigo. E aquele é o meu anjo, estava conversando comigo. Ele falou assim para mim assim: um dos maiores mistérios para vocês está escrito no livro de Levítico. Livro de Levítico é um dos livros dos maiores mistérios que o Senhor revelou ao povo. Levítico, irmão. Levítico. Se talvez você lê que eu leio, pô, você que é doido. Nada. Ele falou comigo. E aquilo que está em sombra lá veio como luz para nós aqui. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Se você pegar as epístolas de Paulo,
começar a comparar e ver versículos e ver referência, você vai ver que Paulo, João, Pedro, Tiago, todos eles escreveram sobre a autoridade das Escrituras do Antigo Testamento. Todos eles escreveram sobre a autoridade das palavras de Yeshua. Eles escreveram sobre 2 pontos de autoridade. E ainda Pedro fala: nós vimos o Senhor, 2 Pedro, no Monte Santo, a voz que veio do céu falando: esse é meu filho amado, a ele dai ouvido. Vimos a voz que desceu do céu, viram a transfiguração, mas Pedro fala: temos ainda muito mais, uma esperança e uma certeza ainda muito mais poderosa, a palavra que os profetas falaram. Não, peraí, você vê Pedro, irmão, vendo a manifestação da glória de Deus no monte, ouvindo a voz descendo do próprio céu falando com ele na terra, ouvindo a voz audível do Pai eterno, e fala: peraí, eu tenho algo ainda muito maior do que isso. O que é maior do que tudo isso que eu ouvi ali presencialmente é a própria palavra que os profetas falaram. Uma vez que você começa a entrar no reino do Espírito e acessar os Espíritos, calma, quando eu falo os Espíritos, eu estou falando dos anjos. Anjos que deram aqueles homens aquelas palavras na terra. Anjos que desceram e estiveram com Elias na terra e ensinaram aquelas palavras a eles na terra. O arcanjo Gabriel visita Zacarias e fala quem seria o desígnio de João Batista, que já estava escrito pelo profeta Isaías. E a autoridade do rolo de Isaías, ele deu a revelação do desígnio de um homem que seria o abridor de caminho, a voz profética que anunciaria o Messias na terra. Olha a autoridade da palavra de Isaías. E quem era a criatura que estava falando e dando para Isaías aquela revelação? Arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel desce, e ele foi o anunciador da palavra que foi falada por intermédio de Isaías para a família de Isaías. Ele veio anunciar Maria, a palavra que Isaías falou em Isaías capítulo 9. Então, quem era a criatura que protegia o rolo de Isaías? Arcanjo Gabriel. Então, quando você entra no reino da palavra e a vida dela, a natureza dela, a luz dela, o fogo dela, a glória dela começa a se revelar, você começa a se encontrar com as criaturas celestiais. Aí sim os anjos, os guardiões das palavras eternas. Um dia, Deus me leva em espírito, eu entrei numa sala eterna chamada a Sala dos Rolos. E ali tinha rolos, todos os tipos de rolos. Os rolos de todos os profetas do mundo estavam tudo lá. E um anjo me levava diante da mesa e tinha um escrivão. Aquele escrivão era uma autoridade do reino do Espírito. E quando aquele anjo passava comigo naquela porta, ele me apresentava para o escrivão levantava, subia numa escadinha assim, ó, ia lá em cima e puxava o rolo, descia, entregava para mim, entregava para o anjo que me guarda, toma, até que eu estivesse maduro para o anjo colocar aqui dentro. Todo o script do céu, todas as escrituras no céu, todo o seu rolo, toda a sua vida está alinhado a um rolo no céu. Eu já ensinei sobre o mistério dos rolos algumas vezes, mas alguma coisa abriu agora para me falar para você. Tem uma aberturinha aqui para falar agora. Eu vou falar o mistério, tá? Abriu, eu vou falar. Aquilo que está escrito e determinado para que você cumpra na terra está alinhado ao verbo da vida, a palavra eterna. E uma vez que você começa a encontrar a palavra da vida, uma vez que você começa a se relacionar com a palavra viva e eficaz, quando o espírito da sabedoria que estava sobre Paulo escrevendo Efésios, o espírito da revelação que estava sobre Paulo escrevendo Efésios, o anjo guardião dele estava ali protegendo aquilo. Quando você começa a valorizar as escrituras, começa a se sacrificar por elas, elas começam a se revelar, o espírito da palavra começa a abrir,
Os anjos guardiões, os espíritos guardiões das Escrituras começam a se manifestar para vocês na terra. Isso não é brincadeira não, isso aqui é sério, da glória. A unção de Elias, muitos podem ter na terra, se eles se alinharem ao desígnio do último avivamento, a reforma, a restauração final. A unção de Elias. Um dia eu preguei aqui, meus pais falam essas coisas, eu tenho, meu Deus, Pai, me ajuda. Eu tenho temor de falar essas coisas. Eu gosto de pregar a palavra, falar tudo para vocês, mas quando eu vou dar um testemunho de mim, alguma coisa, aqui, ó, eu tenho que morrer, porque esse é um mistério muito forte. É o que Paulo fala, não pense de mim além que eu sou. Não pense de mim. E Paulo, ele é bem sincero, olha, eu conheço um homem que foi levado aos céus, para não falar, eu fui levado. Você só sabe se você está provado para andar no poder e na glória e nas coisas elevadas do reino para a tua vida, quando você aprendeu a morrer para si mesmo. Quando você aprendeu a não se gloriar mais daquilo que não é sua glória. A glória dele. Mas quando você aprende a morrer e glorificar ele com a sua carne, com o seu corpo, com a sua vida. Quando Deus cura, quando Deus faz milagres, eu tenho que estar morrendo. Para não achar que eu que curo. Para não achar que é o Robson que faz. O Robson tem que estar morrendo. Eu estava lá em cima, Senhor, me leva a morrer onde eu preciso. Me ajuda a suportar as dores da minha morte, porque vai ser glorioso. Cada vez mais que eu morrer para mim, Senhor, mais eu vou te conhecer, Senhor. E o Senhor me levou num rio de fogo. Ele me deu uma autoridade no rio de fogo para liberar para vocês na terra. Por isso que vocês veem tanto fogo nesse ministério. Por quê? Ele me deu um selo e uma autoridade sobre uma nação para trazer os rios de fogo dos últimos dias para a nação, para a nossa nação. Calma aí. E lá dentro, quando entrei lá dentro, eu vi dois homens, Isaías e Elias. E o guardião daquele rio, daquele lugar, mostrava o rolo, Isaías, o rolo de Elias estava no rio do fogo. E o Senhor falou assim, as palavras, a sabedoria que vinha sobre eles, veio desse lugar. Aqui estão os rolos de Elias, de Isaías, que eles profetizaram, que eles pregaram na terra. E Deus falou assim, você começará a ouvir o rolo deles. Estou lá, estou pregando no Avivar, e pela manhã já, Isaías capítulo 33, o anjo começava a falar Isaías 33, isso para mim, leia, entre no rolo. Aonde está a sua autoridade genuína? É onde a palavra está dominando você, se tornando viva e eficaz na sua vida. Há uma batalha até que a palavra ela encontre uma habitação. Até que a palavra se revele a você, haverá uma guerra do inferno. Satanás lutará com toda a força para você não ler a Bíblia. Melhor, para a Bíblia não se revelar para você. Um dia, eu passava bem jovenzinho, horas e horas, lendo e relendo o livro de Efésios. Declarando o livro de Efésios, orando o livro de Efésios, falando o livro de Efésios. Até que o livro de Efésios começou a falar comigo. Aí numa noite, tive um sonho. E estava escrito, Efésios. E uma Bíblia se abria. E o Senhor falou, estou te entregando o acesso e a autoridade no livro de Efésios. Eu tinha 22 anos de idade. Estava, acho que meu primeiro ano de casamento. Eu ia pregar nas igrejinhas. Olha isso aqui, presta atenção. Eu abri a Bíblia. Efésios, só pregava Efésios. Abri. Eu começava a pregar, e às vezes eu parava e falava assim, daqui a 5 minutos. Eu estou te falando de igreja pentecostal, estou falando de igreja que nem só sabia, às vezes até dançar no espírito e muito mal ainda. O pessoal nem queria falar em línguas, nada disso.
Eu falava, daqui a 5 minutos, o que está escrito aqui vai começar a se manifestar. Irmão, era certeira. O Espírito descia. O poder de Deus começava a operar através de mim. As pessoas caindo. E coisas acontecendo, e curas acontecendo, sinais acontecendo. Começava a acontecer. Porque eu acessei o Espírito da palavra. O que você tem que entender? Se você não dá vazão para a palavra de Deus na tua vida, você pode receber muita unção. Você pode até encontrar os batismos pela fé. Mas nada sustenta você de pé a não ser a palavra viva e eficaz. Podemos falar muito em línguas. E mesmo assim, você não entrar na vida e no poder da palavra de Deus. O problema é que nós não nos sacrificamos pelas Escrituras. Nos sacrificamos algumas horas para vir no culto, para receber aquilo que é mais fácil, acessível. Mas o quanto você se sacrifica com Ele no secreto. Isso aí que vai determinar o teu nível de autoridade dos reinos. Você só tem autoridade dos reinos aonde você se sacrifica para você mesmo. Você só adquire autoridade nos reinos espirituais aonde você tem sacrifício. Você só vai ter autoridade de falar aos espíritos geracionais: larga minha família, quando a autoridade da palavra viva estiver permanecendo em você. Porque quando entramos nas jurisdições espirituais, na guerra contra os espíritos malignos, tem que ter autoridade, não só poder. Poder você danifica o diabo aqui, mas ele volta para depois te danificar ali. Mas a autoridade é diferente. Poder, tu queima os diabos. Ele vai, mas ele volta com vingança. E se você não tiver autoridade para suportar o que ele vai trazer contra você, tu cai. Um dia, eu vi um testemunho, muitos anos atrás. Eu não lembro se eu morava ainda na favela do Rio de Janeiro. Eu vi um pastor africano que ele começou a expulsar muito demônio das pessoas. O culto era o culto de exorcismo. E ele fazia, até que um dia manifestou um espírito de uma mulher magrinha. E o pastor era grandão, altão. Eu vou voltar contra você. Dentro desta semana, vou trazer 7 espíritos e vou fazer você andar de joelho, igual um cachorro no chão. O diabo falou assim para ele. Ele vai lá, expulsa o demônio. E a mulher cai e o diabo vai embora. 7 dias depois, não levantava nem mais da cama. Começou a andar engateando no chão. Exatamente como o diabo falou. Aí ele foi lá na igreja do falecido profeta da África. Aí ele foi liberto, voltou a andar normalmente, os demônios saíram dele. Por quê? Fazer exorcismo significa que você tem autoridade para isso. Expulsar demônio, você não precisa nem ter santidade. Mexer com o reino dos espíritos, você não precisa nem pertencer a Jesus Cristo. O nome dele tem autoridade para fazer certas coisas no reino do espírito. Mas não quer dizer que você tem a autoridade do nome dele em você. Ah, você quer ver? Mateus capítulo 7, versículo 23, 22 e 23. Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, maravilhas e expulsamos demônios. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então, para expulsar demônio, profetizar e para curar, você não precisa nem conhecer Jesus. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão nas igrejas atrás de videntes e magos. Elas não vão por causa de Jesus na igreja. Elas vão ver a profecia que o profeta tem para ela. Nunca mudam de vida. Não mudam. Porque quando na boca de um profeta o verdadeiro espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, não estiver sendo anunciado para uma igreja, você nunca será transformado. As pessoas querem revelações dos homens, mas elas não querem a revelação das Escrituras. Ela quer que o profeta tem para falar para ela, mas melhor ainda é o que o Espírito tem para falar para você. Quando o profeta está falando para você, não significa que você está sendo transformado. Na verdade, você está sendo ainda jogado na balança. Tu vai ser provado pelo que está falando. Quando Deus está falando agora com você, significa que você está entrando